boa noite a todas, a todos e a todes. Estamos nós aqui da equipe Bruxa Preta para nossa quarta e última travessia. É com dor no coração que eu falo isso, porque tem sido tanto aprendizado nessa travessia. A nossa especificamente hoje gira moinhos, que é para pensar um pouco sobre arte nesse ambiente virtual. E a gente está aqui nessa travessia para compartilhar as nossas travessias, tanto particulares quanto coletivas, para poder pensar esse tema, falar sobre ele, refletir sobre ele, a partir das nossas experiências e vivências. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Luzinete Silva, eu sou uma artista da dança aqui da cidade de Araraquara, sou uma mulher preta de pele clara, cabelos cacheados escuros na medida dos ombros, tenho testa alongada, olhos pequenos, nariz alargada, os lábios finos. Eu estou vestindo uma regata preta, um brinco grande, vermelho, verde e marrom. Estou sentada aqui na sala da minha casa, numa cadeira com tecido vermelho e ao meu fundo uma parede bege. Começo as travessias, eu gosto também de pedir licença. Licença às minhas mais velhas, licença aos meus mais velhos, licença aos mais novos e aos pais, que abriram e abrem caminho diariamente. Para essa conversa aqui com a gente, da nossa travessia, eu vou contar com a presença de Guilherme Bonini, que é o nosso cineasta aqui da equipe Bruxa Preta. Obrigada, Bonini, pela sua presença. Eu vou contar com a presença do Carlos Fonseca, que é um artista aqui da nossa cidade de Araraquara também, está aqui também representando a Secretaria de Cultura, né, nosso convite. E também a professora Daniela Guimarães, da Bahia, para compartilhar os saberes aqui. E a Luzia, que é a responsável pelas Libras, que é uma mulher clara, de cabelo escuro, preso, o rosto arredondado, está vestindo uma camiseta azul, com alguma coisa escrita na lateral esquerda que eu não consigo identificar. Não consigo identificar, Luzia. Obrigada pela presença, Luzia. Eu sugiro aqui uma rodada de apresentação para a gente comunicar às pessoas que aqui estão conosco, nos assistindo, da onde a gente está partindo. Então, eu acho que eu vou começar aí com o Carlos Fonseca, se quiser se apresentar, falar um pouquinho, para daí a gente entrar numa perguntinha disparadora aqui, para a gente pensar junto. Tá ótimo, Lu. Estão me ouvindo? Sim. Muito boa noite a todas, a todos e todes. É um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, estar encerrando esse círculo de travessias, palavra que eu acho tão importante, porque ela meio que orienta muito das nossas práticas artísticas, das nossas construções coletivas. Então, eu vou começar a minha apresentação. Eu sou um homem branco, de 48 anos, cabelos curtos e lisos. Eu estou falando do meu quarto, que tem ao fundo parede branca, e eu estou usando uma bata branca, que é da minha religião, sou um bandista, uso umas guias de proteção também no pescoço, e no momento eu não estou usando óculos, mas eu uso óculos, e como a Lu falou, estou aqui representando a Secretaria Municipal de Cultura, e meu interesse é nessa troca, né, e todas as trocas, é nesse diálogo entre diferentes formas de arte. Eu sou estudante pesquisador da área de literatura, mas tenho também um histórico profissional na atuação de dança, na área de dança e de teatro. Eu também vou fazer necessariamente o meu cumprimento, a minha saudação aos meus guias, aos meus orixás e aos nossos ancestrais que nos conduzam brilhantemente nessa conversa. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Carlinhos. Dani, fica à vontade. É um prazer estar aqui. Também quero agradecer imensamente o convite, essa possibilidade de colaboração com vocês, de estar com meus companheiros Bonini e Carlos aqui para a gente estar com essa conversa, né? Traçando essa conversa. Vou me descrever. Eu sou Daniela Guimarães, sou uma mulher branca de cabelos bem longos, quase que a vida toda.
Adoro muitos pendurucalhos, estou com muitos hoje nas mãos, no pescoço, nas orelhas, como uma cigana. Estou de vestido preto, bordado. Estou dentro do lugar que eu mais fico, onde eu trabalho, que tem um esqueleto atrás, uma coluna vertebral também ali, para trazer um pouco dessa relação de dança que eu venho fazendo, que é trabalhar com dança somática, né, que é a base do meu trabalho com dança. Sou professora da Escola de Dança da UFBA, né, da Bahia, há 7 anos, e sou artista independente há 40 anos, né? Venho traçando toda uma pesquisa em improvisação em tempo real, que eu sou muito interessada na construção da dança que se dá como acontecimento, o que eu venho fazendo há muitos anos, assim, há uns 25 anos pesquisando, e nos últimos 15 tenho trabalhado muito com a dança e com o cinema, e tenho estudado muito essas relações, né? Como é que a dança transforma um modo de fazer cinematográfico e, sobretudo, como o cinema modifica o nosso modo de fazer dança, de dançar e de ensinar dança, né? Tem sido o meu grande imaginário do momento, assim, trabalhar com essa interação entre improvisação, dança e cinema. É isso. Um prazer estar aqui. Obrigada, Dani. Bonini, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer a presença de todos e a participação aqui de vocês. É uma honra, Lu, dividir esse espaço, essa última apresentação da travessia, né? Eu sou, na realidade, um aprendiz aqui, quero aprender cada vez mais com vocês, né? Sou um homem branco, com raízes brasileiras, italianas, africanas, tenho uma chama aqui acesa de ensinamento, de querer cada vez mais assim experimentar essa magnífica vida que é o cinema para mim, desde que eu sou pequeno, assim, né? E queria, enfim, fazer um salve aqui, especificamente para toda a minha ancestralidade, pedir licença, como vocês todos, enfim, tenho diversas entidades comigo que eu sigo, e também um salve para o meu pai, que hoje faz 1 ano, né, do seu falecimento, então é uma honra para mim poder estar aqui compartilhando com vocês, dividindo um pouco esse processo pessoal, né, e eu sigo como um estudante, assim, eu sempre me coloco como estudante, né, tenho, enfim, mestrado, estou vivenciando o processo de doutorado na área de narrativa em cinema especificamente, né, dividir essa criação com a Lu, com o Dri, com essa equipe toda que envolve o Bruxa, né, e eu apenas estou aqui presente, na verdade, para compartilhar um pouco com vocês de todas essas experiências de vida, né, que produzir cinema independente especificamente, mas a dança em si é algo que eu sempre quis, enfim, trilhar por caminhos, né, e aí agradeço demais, assim, poder ouvir a Dani e o Carlinhos e compartilhar dessa vivência, né, Lu, que a gente tem tanta história para contar aí, assim. Então, muito obrigado, gente, pela essa oportunidade aqui. Obrigada, Bonini. Nossa, a gente tem muitos desafios, tantos que ficamos até com dificuldade de nomear que gênero seria, né, a Bruxa Preta. Então, achamos melhor não nos arriscar e optamos por um experimento híbrido. Porque parecia cinema, que parecia videodança, que parecia dança, que parecia teatro, parecia tanta coisa. E quando a gente escreve o projeto, ele é uma coisa, né? Quando você está corporificando na experiência ali, é outra história que se dá. Então, a nossa conversa é sobre isso, né? Sobre fazer essa arte a partir dessa tela, esse olhar dessa tela, esse ambiente online, virtual. E eu queria, Dani, começar com você, já que você falou da sua pesquisa, dessa dança em tempo real. Eu fiquei vendo os seus jardins, queria saber um pouco. Queria que você falasse um pouco do seu, agora com mais tempo, é claro, da sua pesquisa, assim, e como a gente pode também tirar proveito dela para a gente olhar para a Bruxa Preta e ganhar mais experiência.
Deixa eu pensar aqui no tempo, né? Porque tem tanta história para a gente contar, todos nós, uns para os umas pessoas para as outras, então fica. Mas assim, acho que tem uma coisa legal de tá dizendo, assim, que é um pouquinho anterior, né, à própria pandemia, assim, essa relação. A minha relação é uma relação com a dança de muito longa data e essa relação com o cinema é um pouco mais recente, mas também de muitos anos. Então, antes desse momento pandêmico, já vinha realizando, né, realizando a feitura de filmes, fiz um longa, muito interessada também nessa numa perspectiva de pensar o movimento, então é um longa que carrega aí assim de uma forma mais específica um pensamento em planos sequências muito longos, né, em como coreografar a câmera e como coreografar corpos, num desafio de um filme que o miolo inteiro dele era pensando em plano sequência. Então sempre eu tive muito e ao mesmo tempo criando obras que fossem em tempo real, né, de construção em tempo real e trabalhando também nesse desafio, né? Como era pensar antes da pandemia, obras estruturadas, obras completamente abertas, estruturais e fazer cinema. Então ficou tanto que eu vou e experimento isso no grupo de dança contemporânea da UFBA, em que a gente gera um espetáculo estruturado, um espetáculo de improvisação em tempo real, a trilogia do Sonhar, que chama, e um filme em cima do Jorge Luiz Borges, que é em cima do conto dele, As Ruínas Circulares. E aí eu monto Ruínas, que foi o último trabalho feito antes da pandemia, né? Filmado, mas finalizado depois dentro da pandemia, mas filmado antes da pandemia. Quando chega a pandemia, eu sempre fiz encontros de improvisação todas as sextas-feiras num teatro, um grande teatro, Teatro Experimental da Escola de Dança, em que experimentava-se criar em tempo real corpo, a luz improvisada em tempo real e os músicos trabalhando em tempo real. E também produção de textos, criação de textos e leituras de texto em tempo real, mas numa de construção de um espetáculo a cada encontro, né? E isso acontecia com 60 pessoas, 70 pessoas em cada encontro. Quando chega a pandemia, a gente fica parado um tempo e aí eu começo a fazer o Improlab Corpo Lumen no Zoom, né? E começo a juntar 100 pessoas para fazer música em tempo real, dança em tempo real, construção de texto em tempo real, só que, né, nesse processo da tela, né? Então aí nasce o primeiro experimento. E como eu estava transformando uma leitura de jogos, de como pensar jogos que eu trazia, esses jogos para a construção da criação em tempo real, para o ambiente virtual. Então, isso gerou dois blocos de trabalho, um chamado Cine-Realidades, outro chamado Surrealidades, que era como, e que para mim foi assim, ajuntei meu trabalho de pensar improvisação cênica e o meu trabalho de pensar cinema. E aí eu inventei, já comecei a escrever sobre isso, tem um artigo sobre isso, que é pensar numa ideia de filme cênico, como construir um filme em tempo real no Zoom, né? E aí daí desse trabalho vem o resto, que aí é uma obra que a gente montou, que eu acho que tem coisas para a gente conversar depois os três sobre isso, assim, que o resto é uma obra chamada Resto no Tempo, no Silêncio, na Escuta, que foi uma obra criada para a Bienal do Ceará, com uma parceria também com pessoas de Portugal, mas em que estavam 18 bailarinos, muitos desses tinham experimentado esse laboratório do Improlab Corpo Lumen já por 6 meses, e isso aconteceu agora em março, no começo do ano, e esse trabalho já era uma configuração de construir esse filme cênico em tempo real, com música ao vivo, mas trabalhando uma dramaturgia e uma construção desse filme com 18 bailarinos, um fora do Brasil e outros 17 em cidades diferentes, né? Cada um tinha em média de 3 câmeras, assim, sendo trabalhadas, né? Até mais, de celular, de computador, né? E eu trabalhando no Zoom, e aí foi um desafio também de fazer um trabalho de direção, improvisação e edição em tempo real. Então, eu construía também no Zoom, pela ideia dos pins, né, da marcação das telas, eu ia construindo essa dramaturgia em tempo real a partir dessa relação que cada um fazia com a casa, né? Então, a temática era assim, como que eu resto, né? Como é que eu resto vivo, né? Porque a gente estava no auge da pandemia, né? E com que restos eu trabalho, né? Assim, que restos meus e estou aqui restante vivo,
né? Então aí é o momento que eu acho que tem uma discussão bacana da gente conversar, que a gente já vem conversando, os três com vocês aqui, né? Que é sobre essas coisas, sobre as coisas da casa, sobre a assinatura das coisas. Então a gente começou uma investigação muito fina de pensar como as coisas vinham para dentro da tela, como é que a gente transformava nossos ambientes de casa com iluminação. Então começou uma investigação muito grande, que eu acho que ela é muito cara, principalmente na relação corpo e iluminação, para a gente pensar também como transpor, né, esse lugar cênico, esse espaço do teatro ou do estúdio ou do set de filmagem, né, como transformar as casas em verdadeiros sets. Pensando, então eles mapeavam a casa inteira. Então tinha cena que era no quarto, tinha cena que era na cozinha, e como é que cada uma dessas coisas iam acontecendo em tempo real, né? E como é que você ia escolhendo essas coisas, sabendo que tá na travessia de um lugar para o outro e não tá dentro da tela, como é que isso estava acontecendo com o músico também construindo em tempo real. Aí eu estou tentando dar uma pincelada desse trabalho do Improlab, acho que ainda tem mais um pouquinho, né? Tenho, 3 minutos, 3 minutos. A Nina tá me avisando aqui, eu te aviso, pode ficar a gente combinou mais ou menos 10, eu tô no 7. Que também improvisar é saber que tempo o tempo tem, né? Então é uma coisa que a gente vem sempre exercitando muito. E aí, desse trabalho do Improlab, né, do próprio resto desse espetáculo e dessas reconfigurações e do processo de criação, também foram gerados muitos materiais escritos e dos próprios participantes, que são pesquisadores também, estarem escrevendo sobre essa experiência, né? E do Improlab, exatamente dessas sessões de improvisação, a gente está confeccionando agora um e-book em que essas metodologias, esses jogos de criação, tanto do Surrealidades quanto do Cine Realidades, a gente está transpondo, né, transcriando os encontros. Todos os encontros foram filmados, então a gente também está fazendo um livro vivo, a gente também está construindo comentários que sejam para ouvir. Enfim, assim, trabalhando muito como é que essa influência, esse novo modo de pensar, de fruir, de estar em cena e de criar, né, também reconfigura as nossas próprias formas de comunicar. Então, esse livro, ele também tem esse caráter de jogo e de como sistematizar essas metodologias desse um ano, né, que foi o segundo semestre, primeiro de agora, de pensar e de chegar nesse conceito filme cênico, como criar em tempo real. E por último, assim, que eu queria falar, que eu acho que a gente vai falar também os três juntos, é que isso tudo já está muito impregnado, né? Então, pensar numa volta que começa-se a pensar, né, dentro da universidade, não se sabe, mas começa-se a pensar numa volta, mas eu acho que esse híbrido que vai vir, né? Porque, por exemplo, nos encontros da gente virtuais ou nessas possibilidades de criar obras que está cada bailarino numa parte do mundo ou do país, né? Abriu-se muito as fronteiras. Então, acho que assim, para dentro da universidade isso foi muito interessante, que é como a universidade faz relação com a sociedade, né? E como é que, por exemplo, agora eu vou começar um trabalho que eu volto na presencialidade para a criação. E aí eu falei, gente, eu preciso da minha tela para eu olhar, mesmo estando trabalhando diretamente com os bailarinos, e é para criar um filme, né? Eu preciso também tá nessa relação, porque assim, isso não dá para você cortar e desvincular disso, né? Como eu acho que também a gente está com um olhar muito mais aguçado, com uma percepção sobre a luz outra, com uma percepção sobre enquadramento, sobre fotografia, né? E isso não tem mais volta, né? Então, como pensar essa volta nessa condição híbrida, mas nessa condição também de pensar o que é fazer cinema, o que é fazer obras cênicas para espaços, né? Teatrais, rua, conchas, os lugares que forem, mas também como é que isso se cruza também? Como é que um lugar entra dentro do outro, né? Então é isso assim um pouco do que eu venho pensando e não está dando muito tempo de processar, porque enquanto a gente está processando, a gente está já criando e já fazendo novas coisas, né? Mas tentar, eu acho que sobretudo também deixar registro sobre esse momento. Eu tenho estado muito preocupada com isso, assim,
né, dos trabalhos escritos, das obras também estarem sempre marcando muito, porque esse momento eu acho que vai gerar muito conhecimento ainda e arte. É isso, obrigada. Aí eu falo que é pouco tempo, ninguém. E eu falei rápido, né? Gente do Assim, céu, ó. no próximo projeto para deixar a live lá com 2 horas, para dar tempo lá, não é, gente? Você Ó, sabe, passei 1 minuto, tudo fui bem, 11. fica tranquila, vai dar tudo certo no final. Você falou aí também, nossa, fiquei pensando essas 18 pessoas, arranjar tudo isso, né? Eu fiquei ali, eu sozinha, Bonini, eu já achei um desafio imenso, né? E não era nada em tempo real, né, Bonini? Eu imagino que foi esse processo. Mas quando você fala assim das pessoas nas suas casas, no primeiro momento da pandemia também, eu me inscrevi num edital emergencial aqui na cidade. Eu e meu marido nós fizemos um trabalho com o título que era inflexão. Falei, Alexandre, a gente tem que mudar de curva. Não dá mais para a gente ficar. A gente não sabe porque o medo era tão grande daquela pandemia, daquela incerteza naquele momento, em março de 2020 que eu falei, e se não der mais certo? Daí a gente também começou a experimentar dançar aqui na nossa casa, né? E esse processo foi desafiador. E o meu corpo, assim, se realocando, se rearranjando, e o dele também. Tudo muito estranho. Isso me lembrou também um trabalho da Mônica Lira, que ela veio fazer aqui no Sesc, que ela fala quando a minha casa virou meu mundo. Que eu achei assim, super poética. Ela fez uma residência aqui em Araraquara, que era essa experiência, né, da gente olhar para esses espaços e como a gente se ressignifica com ele a partir do momento em que nos vimos ali. Mas, enfim, muito pano para manga. Fiquei pensando aqui, Carlinhos, você que é um intelectual, um pesquisador da dança, como que você está enxergando a dança nesse lugar agora, nesse virtual? Como que isso te assenta? Porque eu nas minhas conversas com o Dene de provocador, a gente, a dança sim, na hora de fazer, plano sequência, porque a dança tem que, a prioridade é a dança, a gente ficou um pouco assim, sabe, o corpo estava estranhando ainda, porque foi meu primeiro processo com cinema, assim. Então, eu queria saber, assim, a sua contribuição, Carlinhos, assim, com as suas pesquisas, com seus estudos, e como você vê esse movimento, como isso te assentou. Oi, Lu. É difícil falar sobre algo que está acontecendo tão presentemente na nossa vida, né? Mas quando eu penso nessa questão da mediação, porque na verdade é disso que se trata, né? A gente é mediado por uma tela, por equipamentos, né? E essa mediação ela vai trazer desafios, vai trazer descobertas, vai trazer dificuldades e necessidades de rearranjos, né? E a gente pode pensar, na verdade, a dança em mais de um aspecto. Como é que fica o corpo que se prepara para dançar, né? Que não está indo mais para a sala de aula, que não está compartilhando energia com os outros colegas bailarinos, não está sob o olhar direto, não mediado de um professor, de um orientador de pesquisa, de um coreógrafo, enfim. Tem essa dimensão, essa diferença que também é um trabalho que ele acaba sendo muito solitário, mas em contrapartida tem uma dimensão da autonomia, de um voltar o olhar para si mesmo, que com certeza tem também o seu valor, né? Nós precisamos aprender nesse processo a nos observar mais detidamente, observar mais cautelosamente, entender um pouco mais detidamente o nosso tempo, né? O nosso tempo e os nossos limites. Aí entra a questão da produção, né? Como que eu produzo um trabalho agora? Em uma boa medida, todo mundo acabou precisando saber dirigir cenicamente, né? Mesmo que seja, nós estávamos falando assim com relação à live de agora, né? A gente pensa, por exemplo, o que está atrás de mim, se tem alguma coisa que não fica muito bem no meu enquadramento, eu mudo de lugar, eu tento adaptar uma luz, enfim, a gente está o tempo todo fazendo esses ajustes, né? Então todo mundo aprendeu um pouquinho a dirigir as suas cenas cotidianas, nas situações mais corriqueiras, de participar de uma aula, né, ou de apresentar um trabalho, enfim, é sempre muito complicado, e acho que para muita gente é sempre um novo nervosismo, né? A gente sempre fica, será que vai dar tudo certo? Será que a gente vai ter problemas de tecnologia? Será que a internet não vai cair? Essas questões todas. E aí na questão da criação e da recepção, né? Como que eu crio, como que eu
pensando que a minha imagem ela vai ser vista num sentido, numa estruturação bidimensional, é uma tela, né? Como que eu conto só com esses recursos, com os recursos de luz e com a falta de uma coisa que é própria da dança, que é essa energia da presença, né? Então, existe toda uma nova forma de pensar tudo que a gente faz e que, sim, vai dialogar com o cinema, com as tecnologias, a questão do enquadramento, a questão da escolha de plano, a questão da escolha de luz, né? Fora a questão de lidar também com o público, né? Eu acho que ao longo desse processo que a gente está vivendo, que a gente espera que essa melhora que a gente consegue ver, eu acho que há consenso com relação a isso, que a gente já esteja caminhando mais derradeira da pandemia, né? Nesse processo, a gente se deparou com momentos em que as pessoas estavam muito cansadas de passar horas e horas vendo lives e fazendo tudo através do computador, né? Para quem estuda, por exemplo, um professor que tem que fazer montar suas aulas e ministrar suas aulas, né, Dani? Tem que assistir a aula também. E aí fica assim, qual a energia que me resta para sentar e simplesmente apreciar um trabalho artístico, né? Então, existem esses vários aspectos dessa vida mediada pela internet, né, pelos canais virtuais, que a gente teve que explorar e, ao mesmo tempo, se submeter nesse contexto pandêmico. Mas eu acho que, assim, sempre é descoberta, né? Eu gosto de pensar que, em situações de crise, a gente consegue avançar pelas descobertas que a gente tem que fazer, né? Então, tem esse lado, mas eu realmente não vejo a hora de estarmos todos presencialmente, trocando energia e sentindo a dança da forma como nós, ao longo dos anos, estivemos acostumados a fazer. Você sabe, Carlinhos, que nas nossas discussões aqui do grupo, até que se desse a nossa live, você trouxe um comentário lá que quando você falou que assistiu a Bruxa e que você falou assim que você parou, você pensou sobre como são as questões sinestésicas de ocupar aquele espaço. Queria que você falasse um pouco sobre isso que você trouxe no grupo, porque isso me tocou profundamente quando você fez o seu posicionamento sobre ocupar os espaços, as simbologias que eles trazem nesse ambiente. Sim. Se for para falar do Bruxa Preta, eu vou precisar de pelo menos meia hora. Mas vamos lá, eu vou ser breve. Nos espaços das questões sinestésicas. Deixa a Bruxa Preta para uma cerveja depois. Isso, não, vou ser breve, tô brincando. A questão, Lu, que me pegou muito, né, que a gente estava falando, a Dani já anunciou que a gente vai ter provavelmente aí um pouquinho dessa conversa mais para frente, os três juntos, mas eu pensei muito nas texturas, né? É um trabalho, Bruxa Preta, ele oferece texturas o tempo inteiro, texturas visuais e texturas sonoras. A hora que você, por exemplo, faz aquela dança que me lembra um flamenco em cima dos cacos de vidro, né? A forma como que você desliza a sola dos sapatos no chão, produzindo som, e tudo isso nos chega, e é muito envolvente. É muito envolvente. E aí a casa toda fala. O chão fala junto com você e fala através do seu corpo. Seu corpo se transforma numa extensão de tudo que está acontecendo ali, né? Dos diferentes contextos. A hora que você está ao ar livre, que você está em contato direto com a terra e com a vegetação, né? A hora que você vai para a água, né? Tudo isso é muito bonito. Aí eu só queria lembrar, assim, com relação ao que eu estava falando das imagens, né? Por que eu acho interessante essa relação literatura, cinema e dança? No meu trabalho de doutorado, na minha tese de doutorado, a literatura do Lobo Antunes, do Antônio Lobo Antunes, que é um escritor português, que eu estudei no mestrado e no doutorado, ele trabalha muito com imagem. A literatura dele não tem uma narrativa linear, ela é muito fragmentada, ela é toda pautada em memórias, né? E com uma incidência de imagens muito grande. E essas imagens funcionam como índices, né? O índice, o que ele faz? Ele sugere algumas coisas e você, enquanto leitor, enquanto espectador, vai construir o seu sentido a partir desses índices. E é uma coisa que eu acho que aí a literatura dele se aproxima muito da dança
e potencialmente se aproxima muito do cinema, porque ele mesmo fala em algumas entrevistas que ele se sente muito influenciado pelo cinema, principalmente por Fellini, né? Então ele tem uma forma de lidar, de construir as imagens na literatura, que eu penso muito como que o cinema influencia, né? Então ele fala, por exemplo, de ir embora e a imagem da pessoa que ele está deixando para trás vai diminuindo, né? E ele fala em alguns momentos, como numa tela de cinema, né? Então, no espetáculo, no espetáculo híbrido, no trabalho híbrido Bruxa Preta, tudo ali ele é muito indicial, né? A questão da sinestesia, aquilo que eu li no meu lugar de umbandista como pontos riscados na parede, no chão, quando você pega o carvão e corre a casa, né? Que me lembra muito a questão dos pontos riscados que marcam a presença da entidade no lugar, né? Ele se apropria daquele lugar, ele diz: estou aqui, esse lugar é meu, né? Estou transformando esse espaço num lugar, né? Porque o lugar é essa dimensão de pertença, um espaço que pertence a alguém, ele se torna um lugar, né? Então, eu penso muito que no banho de sinestesia que o trabalho de vocês nos trouxe, né? E que aí eu associo muito também com essa literatura que eu estudei e com a questão do cinema, que para mim o cinema ele é, né, potencialmente uma linguagem híbrida, né? Ele reúne tudo, ele reúne fotografia, ele reúne atuação teatral, ele uma série de elementos aí que convergem para a construção do que é a linguagem cinematográfica. Ao longo do meu estudo do mestrado e doutorado, eu fiz 3 disciplinas estudando narrativa cinematográfica no doutorado, né? E no mestrado, com a Renata Junqueira. Eu queria até perguntar para o Guilherme se ele conhece, está estudando com ela, alguma coisa assim. E é isso, a princípio, né? Nossa, a princípio já veio tanta coisa boa, né? Eu queria só compartilhar, né, que vocês, com as falas de vocês, eu vou recordando da minha experiência no fazer esse trabalho, né, no fazer. E quando você falou assim, como que a dança resolve, como a gente lida dança com essa conversa híbrida entre cinema e dança, porque a dança tem a energia da presença, você falou bem isso. E me remeteu a um momento da gravação em que a gente tinha que fazer uma cena, que era a cena da batalha, em que eu fiz essa cena e tinha algumas pessoas ali assistindo da produção. E que todo mundo, assim, ficou tão junto com aquela cena, tal. Aí foi uma cena, assim, que não foi muito feliz quando eu vi na tela. E todo mundo, assim, nossa, Quando eu vi na tela, eu falei, gente, na presença, ela chegou, Carlinhos. Na presença, ela chegou. Mas quando eu olho, o Bonini me manda o corte ali, eu olho e falo, gente, toca eu e Sabrina, que é assistente de direção, resolver a cena. Porque ela não tinha chegado o tom, o teor da cena na tela. Quando você falou assim, a energia da presença, a gente tem que resolver a energia da presença muitas vezes, pelo menos foi o que eu senti ao fazer a Bruxa Preta em alguns momentos nesse diálogo. A gente tem que resolver a energia da presença algumas vezes, porque eu gostei do que eu fiz, eu achei que foi potente, mas quando eu vejo na tela, no corte que o Bonini me mandou, eu falei, não chegou. Então, são esses deslocamentos que a bruxa me traz também, sabe? Porque eu também estou um pouco resistente para ir para a tela, porque eu adoro estar no palco, adoro estar na rua, então ela sempre me balançava. E Bonini, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu ouvi a Dani falando logo no começo da fala dela de um plano sequência, e quando a gente começou a falar do nosso trabalho, você falava, Lu, a gente tem que pensar essa dança em um plano de sequência, tal. Queria saber que conversa doida é essa de plano sequência, que tem nesse plano sequência que faz toda a diferença, e que você trouxesse um pouquinho do seu olhar, né? Não só da bruxa, é claro, mas para essa conversa de plano sequência, porque eu sou aqui bem leiga mesmo. E quando o Dani falou, eu falei, Bonini falou isso lá no começo. Dani falou, o Carlinhos está comentando um negócio aqui, calma aí, deixa eu descobrir. É muito interessante, assim, esse processo, né? Enfim, porque a gente vai, pelo menos eu vejo assim, né? No início da pesquisa que você trouxe, né, Lu, eu não tinha assim, tido uma experiência muito a fundo, né, imersiva, eu falo, nessa tradução de acompanhar, como a Dani comentou, né, de você pensar numa linguagem que envolve o corpo físico, né, a dança, né, expressiva,
e o corpo da câmera, né? Como é que vai ser esse diálogo aí, né? E da mesma forma que você traz, né, esse sentido de... Porque presencialmente é um tipo de sensação, é uma experiência que é diferente de você ver na tela, claro, né? E principalmente para quem está dançando, né? Então foi um desafio muito grande para mim também, ficar pensando como é que vai ser esse processo de tradução, como eu conseguiria envolver, de fato, imersivamente, esse público que já está vivenciando essa trajetória toda, porque veio da pandemia, no sentido de isolamento. Então, eu vejo muito assim, que é uma valorização e um trabalho muito descritivo, assim, através do seu corpo, que, para mim, um plano sequência, ele tenta, né, assim, se aproximar dessa vivência de força em que você traz, assim, né? Porque, assim, através do olhar da câmera, a gente consegue direcionar uma certa atenção para algo que faça sentido dentro daquela linguagem ali, né? Quando você me trouxe toda a sua travessia, e eu fui acompanhando um pouco esse processo e toda a provocação que o Dene e você e a Sá, né, traziam, para esse projeto especificamente do Bruxa, eu conseguia enxergar momentos específicos que envolvessem plano sequência. Inicialmente, mas em fragmentos, como o Carlinhos traz, assim, né? Porque é aquilo, a gente está falando de linguagem, né? E eu trabalho muito com narrativa. Então, para mim, esse processo de distanciamento do público que não está presente dentro da cena, eu acho que é necessário se pensar numa linguagem que todas essas frentes aí, né, a imagem e o som, você consiga proporcionar uma experiência que leve para essa imersão do público dentro dessa linguagem. Então, eu fiquei pensando muito inicialmente nessa figura, na bruxa em si, né? Como vemos essa bruxa? A gente já vê ela surgindo, nascendo, aparecendo, atravessando, distante. Como que a gente se torna essa bruxa? Porque todos nós somos bruxas, né? Pelo menos, assim, é algo que eu, enfim, fui pensando nessa construção dessa linguagem aí, né? De nós, aos poucos, trabalhando com essa simbologia e construindo isso, né? E aí vem os desafios, eventualmente, né? Dos processos de gravação, adaptação e por aí vai, né? Adaptação, eu falo a respeito dessa tradução aí, né? Porque, tudo bem, a gente está trabalhando com imagem visual, mas, para mim, o som é extremamente importante, assim, né? Eu gosto muito, assim, quando a gente fala de cinema e tal, a maioria das pessoas pensam muito no cinema como imagem, né? E em todos os meus trabalhos, assim, eu confesso para todos vocês, assim, quase 90% eu cuido muito do som, assim, eu penso muito detalhadamente no som do que na imagem, assim. Claro, é um conjunto, né? Mas eu falo, através do som, a gente consegue trabalhar um pouco para esse imersivo que reforça um pouco esse tom da imagem, né? Então, por exemplo, nessa linha de construção, eu fui pensando em todos os elementos, né, da dramaturgia, da própria coreografia, tentando traduzir através da fotografia como conseguiríamos destacar determinados movimentos que fossem muito significativos para você, Lu, que está criando e desenvolvendo a coreografia, né? Então, eu fui pensando em todo esse processo assim, cênico de construção, que essa bagagem do cinema, no início, se construía, né? Porque assim, a dança em si também não veio agora, né? A relação de dança com o cinema é lá no começo do cinema. Tudo isso que a gente está vivenciando, essa experimentação, claro, é um processo de tecnologia diferente, mas isso já foi feito, né? Lá atrás.
assim, eu gosto muito de salientar isso, assim, né? As experiências em cinema lá com Thomas Edison, enfim, com Méliès, eles já trabalharam com dança, com tudo, assim, com N situações. Então, para mim, a narrativa é muito, muito, muito importante nesse processo de construção de linguagem. E aí vem o Dri com a dramaturgia, né? Por exemplo, Carlinhos, a Renata Junqueira, conheço ela, vou ter aula com ela, já desenvolvi várias discussões com ela, né? Ela trabalha muito cinema com teatro, essa relação, né? E isso eu gosto muito, assim, de como ela também traz, né? Esse processo da dramaturgia épica no cinema, e eu fiquei pensando muito nisso também através do Bruxa, né? Como a gente traduz esse processo de construção. Então foi muito novo assim para todo mundo, né? E aí por isso que eu sempre falo assim, gosto de falar que eu sou um aprendiz, porque cada vez, assim como no teatro físico, o palco italiano, cada apresentação é única. Para mim, a construção de um filme também é único, né? No set ali que você está desenvolvendo aquilo, né? A gente planeja, a gente pensa, a gente tenta desenvolver. E tem determinadas situações que às vezes a gente discutia, né, Lu, e dizia, meu, aqui, às vezes eu falava muito para a Lu, aqui não tem que ter corte, a gente precisa vivenciar isso, a câmera próxima, né? Às vezes a Lu, ela foi vivenciando essa experiência e ela foi dizendo muito para mim, assim, nessa sequência, eu vejo você muito próximo a mim e não distante, né? A cena da batalha, por exemplo, que a gente discutiu bastante, depois a gente foi, durante a montagem, um outro processo de construção, né? Tem muito essa relação do distanciamento, né? Do aproximar e do distanciar. O quanto esse lugar, esse espaço em que a gente se encontra, ele vai interferindo em todos os nossos signos, né? E dando índices específicos que a gente pode brincar um pouco, eu falo, com essa tradução da arte ali, né? Então, assim, eu confesso para vocês que toda a coreografia junto com a Lu, nem tudo, claro, né? Porque na ânsia do trabalho e no processo, eu não revelava tudo que eu estava pensando, imaginando, né? E aí você vai construindo também durante a montagem. Então, por exemplo, na sequência toda que ocorre na pedreira, né? Aquilo a gente criou na hora, né, Lu? Assim, enfim, e eu criei na montagem, especificamente toda aquela sequência. Aquilo não tinha sido desenhado, a gente foi encontrando, então tem essa improvisação que envolve também, né, do corpo físico dentro daquilo, que faz também a arte criar um olhar, assim, que só depois você vê com o resultado, né? Assim, é engraçado você ficar pensando nisso, né? Nessa vivência, né? Eu sempre vejo como experimento, assim, né? E esse processo todo de planos, sequências, ele também vem muito daí, eu acho, sabe? De você sentir naquele espaço, de você sentir na hora, de você ir construindo junto com você, né, Lu? Eu falo... o Bruxa tem muito disso também, né? Enfim, a gente teve... Eu queria só perguntar uma coisa, mas vocês filmaram, vocês estavam no mesmo lugar, né? A câmera e a performance. Não foi à distância, não. Não foi. Foi na situação de pandemia, mas vocês estavam fazendo um set de cinema, né? Foi um set... Porque no começo eu estava entendendo que era à distância, né? Que era assim, que era construindo isso à distância. Não. Uhum. Não, na verdade, a gente tinha discussões à distância, né? Não, sim, mas eu digo a filmagem. Não, a filmagem não. Foi tudo planejado, enfim, mas a gente tinha um cronograma, né? Uhum. E aí era muito em situações assim específicas. Pô, a cena precisa sair hoje, né? A gente não tem outro dia, né? Então, a gente acabou vivenciando situações assim, né? Teve até um determinado momento, né, Lu, que a gente tivemos um problema, aí teve que, enfim, a gente repensou em todo o cronograma, filmamos de novo, né, determinadas situações e tal, mas foi muito preciso, assim, por exemplo, nesse espaço especificamente da pedreira, é um espaço que o tempo todo ele está
se modificando, né? Então a gente foi um lugar que por mais que a gente planejasse, pensasse em realizar ali, principalmente a Lu, né, no direcionamento da coreografia, né? Não, eu vou fazer nesse espaço, eu vou fazer aqui. E não foi possível fazer isso, né? Ela teve que mudar, assim, e na hora que a gente foi decidindo determinadas coisas, né? E foi influenciando uma coisa na outra, assim. Inclusive o processo de criação todo da trilha, né? Enfim, foi tudo em conjunto isso, assim, né? Guilherme, posso só fazer um comentário? Que é muito interessante, assim, pensar nesse encontro. Aí, do olhar do cinegrafista, né, aquele que está filmando, e o do bailarino, porque o bailarino ele vai ter preocupações da seguinte ordem: a qualidade da movimentação, a qualidade da entrega, do envolvimento que ele está ali provocando, seja no texto coreográfico ou no texto improvisacional, né? E aí aquele que está filmando, ele vai ter também as suas escolhas estéticas. Achei esse movimento desse ângulo muito bonito. De repente, para o bailarino, não seria o melhor ângulo, mas para aquele que está com o olhar do cinema, vai eleger aquele ângulo como uma boa tomada, né? Então, eu fico pensando como que foi esse momento de vocês enquanto construção coletiva, até porque, nesse caso, existe uma diferença de participação e de decisão da bailarina, que é a Lu, né, também, e que concebe todo o projeto, né? Então, que não é, por exemplo, quando você pega a dança num outro contexto, como você falou, vários momentos da história do cinema em que a dança se fez presente. Ali tem uma coreografia montada, o diretor vai escolher como ela vai aparecer no filme, boa. Mas aí, no caso, tem um outro agenciamento por parte do bailarino, né, da bailarina, no caso da Lu. Então, eu fico pensando nesse encontro, e aí eu penso também no nome da nossa travessia hoje, essa ideia de moinho, né? É como se a gente estivesse moendo coisas, moendo ervas, moendo pimentas para colocar de tempero no nosso conhecimento sobre o assunto. Você sabe que toca a mediadora entrar para falar que o nosso tempo está acabando, viu, gente? É uma loucura. Me parte o coração, porque compartilhando aqui com as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho alguns comentários aqui, e esses comentários que eu vou falar para vocês agora tem a ver com uma conversa que nós estávamos tendo antes de entrarmos na live. Como que a gente administra essa atenção com a fala da live, com o comentário que chega, com a reflexão do Carlinhos agora com o Bonini, com o que trouxe a Dani. Mas eu também acho que eu tenho que agradecer as pessoas que aqui estão a fim dessa conversa e aí colocam um comentário. Então, tem um comentário aqui do Adriano, que ele fala: essa integração de corpo, dança, estrutura audiovisual, dramaturgia, etc., nos faz ver a possibilidade de comunicação e interação que existe, que vão além de padrões já existentes. Isso é fantástico. Aí a Marilis fala: isso é lindo, fez um comentário sobre algum comentário nosso aqui. Aí a Valéria Bonini fala: aqui de Aracaju temos um projeto Paisagem dos Sons, que busca trazer a sensibilidade sonora para o toque. Que lindo! Aline Lopes: o sentimento de pertencer aos processos da bruxa é muito expressado na narrativa híbrida que foi construída. Através das cenas, a câmera que faz a gente dança junto à dramaturgia que tem força visceral no olhar da bruxa, e o arrepio com a trilha faz o auge da sensação sinestésica. Obrigada aqui pelos comentários. E como a gente está chegando assim no nosso... Eu queria só falar uma coisinha do plano de sequência, posso? Não, eu queria fazer dois comentários sobre isso que o Bonini trouxe. Assim, primeiro do plano de sequência, que eu acho que o grande desafio do plano de sequência é que ele acontece sem corte, né? Então, o fato dele acontecer sem corte, né? Ou seja, a câmera está ligada e está valendo tudo que está acontecendo em todos os, né? De quem está movendo e de quem está movendo com a câmera e de quem está construindo a sonoridade da cena, né? Então, pensando nisso acontecendo ao mesmo tempo, né? São muitas coreografias, né? A coreografia da captura sonora, a coreografia da câmera, a coreografia de quem está se movendo. E eu fico sempre... alguns desses planos de sequências eu filmei de fora. Então, é muito interessante você ver aquilo que realmente virou imagem, em termos, né? A imagem que a gente está vendo agora, ou o que virou imagem sonora,
que paisagens foram construídas, né? Aquilo que virou espaço, que era, né, a saída. Eu trabalhei com 8 bailarinos, a saída do espaço dava espaço para o espaço, né? Então, assim, como é que essas coisas iam conversando, e o grande desafio, e eu acho que foi uma sacação hoje aqui, que é essa paixão pela improvisação em tempo real, é essa possibilidade de ser aquilo. E se você está no 7 minutos e meio e são 8, e fala assim, pô, tem que começar de novo, e fazer os 8, a travessia, né? De novo, né? E de novo, e de novo. Então, assim, eu acho que tem essa coisa mesmo do cênico, né? Eu acho que mesmo que você transponha isso depois é o que você falou, né? Dessa sua sensação, Lu. Aquilo vingou e não vingou, assim, mas é o vingando ao mesmo tempo. É o que está acontecendo, sua adrenalina a milhão, porque tem que acontecer naquele momento, e ao mesmo tempo aquilo não vai ser montado depois. A montagem, ela se dá no ato, né? Então, acho que isso é muito bonito também, e é um super desafio, que eu acho que é pensar o movimento, sobretudo, no cinema e na dança, né? Pensar o movimento. Eu fiquei com vontade de experienciar isso em tempo real também. Porque ali a gente tinha a oportunidade da regravação, a oportunidade de refazer. Tanto que tinha uma cena que a gente tinha determinado que ia ser uma única vez. Só a gente estava naquela de pensar como a gente queria entregar esse material, a gente juntos, a equipe falou, não, é possível, porque num primeiro momento a gente achou que não seria possível refazer, por isso iria ser um plano sequência, né, Bonini? Ia ser aquilo e pronto, a cena da bruxaria. Mas então a gente teve a oportunidade de ir conversando todos da equipe, sim, dá para refazer, vamos refazer, mas eu fiquei com vontade disso. E Carlinhos, eu acho que a gente pode marcar uma outra conversa, né, para a gente falar como foi essa dificuldade da escolha, do olhar da câmera e do movimento que a gente... Nossa, eu vou adorar. O que a gente poderia elencar. Mas eu acho que dá tempo ainda da gente falar, mesmo que rapidamente, sobre como está sendo a recepção dos trabalhos online, né? Que foi nossa conversa. É lógico, gente, eu sei que é pouquíssimo tempo, mas eu acho que as pessoas que estão aqui podem contribuir com 1 minuto de fala, 2 minutos de fala, não sei, para quem vai receber, quem vai ouvir isso, porque aqui a Dani com a experiência dela, Bonini, Carlinhos, então acho que a gente tem esse papel aqui na nossa travessia também de informar e pensar junto como que está sendo como vocês percebem, sentem, entendem que está sendo a recepção dos trabalhos online, virtual. É um tempo curto de fala, mas eu estou muito interessada no que vocês têm a dizer sobre isso. Pode ficar à vontade quem Vai, Carlinhos. Olha, eu entendo que, assim, antes de tudo, né, como eu falei antes, é uma necessidade. As pessoas precisaram se adaptar a esse contexto, mas, ao mesmo tempo, é como aprender um idioma novo, né? Ele se tornou a questão de usar as tecnologias, de realizar trabalhos online, conquistar o seu público através dessa mídia, né, desse meio de se comunicar. As pessoas acabaram se apropriando dela. E isso é importante. Eu acho que faz parte hoje, mesmo que a gente consiga voltar a uma forma de produzir arte cênica, e a troca público e artista voltar como nós fazíamos antes, eu acho que esse mecanismo de termos trabalhos online, de termos trabalhos virtuais, a gente não vai abandonar, porque meio que passou a fazer parte do nosso cotidiano e vai se estender por um tempo, né? Talvez definitivamente, né? Porque a gente já fazia isso antes, só não fazia com tanta intensidade, né? Então, acredito que eu penso muito nesse aspecto. Houve ganhos e perdas nesse processo, né? Mas eu acho que a gente sempre vai se adaptar e vai descobrir coisas novas e que abre possibilidades. E nesse sentido, acho que se torna algo promissor também, né? Então, eu sou bastante otimista com relação a essa contribuição que vai ficar após esse período crítico pandêmico que a gente está vivendo. O Carlinhos, é uma encruzilhada, né? Conflitos, mas também muitas possibilidades, não? Sim, exatamente. E você, Dani? Uma das coisas que a gente ficou falando hoje, né? A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso nesses dias aí que antecederam e hoje também. Eu acho que tem essa camada sobreposta, essa possibilidade da fruição
com a escrita nos chats, né? E que a gente estava comentando como é que as pessoas, assim, a gente entra para o teatro, a gente vai conversar sobre o que a gente viu depois, a gente não conversa em tempo real, né? Então, acho que isso também modifica, acho que entra uma nova camada, eu acho que tem um grande estudo aí para a gente perceber como é que a gente percebe, né? Com essa sobreposição de escrita, de imagem, de sonoridade e de diálogo, porque também você não só escreve, você tem resposta e responde aquilo, né? Então, também é uma produção de narrativa. E outra coisa que eu fiquei pensando depois da nossa conversa no início é sobre esse lugar da recepção enquanto somos também os emissores, porque se tá cada um na sua casa, também tá fruindo o outro, né? Eu tô fruindo quem tá dançando comigo, né? Eu tô fruindo quem tá meditando em tempo real. Assim, como é que isso se dá? E eu acho que, na minha experiência, foi um lugar muito interessante de produção de afeto e do quanto esse mergulho mesmo, esse mergulho para construir uma obra, esse desafio de construir uma obra em tempo real, de 50 minutos de duração, dentro das suas próprias casas, foi trazendo uma proximidade. E tem pessoas que eu trabalhei, né, que eu criei, né, não coreografei para elas, que eu nunca as vi, as pessoas, eu não as conheço, por exemplo. Eu conheci na pandemia e trabalhei com elas nessa obra né, profissional dentro dessa. Então, acho que uma produção de afeto, de confiança, e eu brincava que eu falava assim, gente, como é que alguém pode conhecer alguém por né, por um aplicativo, se apaixonar, casar e viver para sempre? Eu falava, isso é muito, é possível, porque se você se apaixonar por um elenco, se você parece que você abraçou aquela pessoa muito, então assim, eu acho que é um lugar de produção de afeto muito forte. E de fé mesmo, né? De acreditar que aquilo é realmente verdadeiro, né? Nessa construção, apesar de tudo. Apesar de tudo, né? Bonini, também quero ouvir seu parecer. É lógico que a gente está com o tempo curto, mas é claro que eu estou aqui para ouvir a sua contribuição. Eu e todo mundo, né? Que eu estou cheia de comentários aqui, gente. Olha aqui a coisa acontecendo, ó, em tempo real. Eu penso muito nessa receptividade através dessa imersão, né? E você se colocar muito num lugar de respeito a quem cria e que também quem ouve, né? Então, é mais um recado, assim, né? Que eu coloco para todo mundo poder vivenciar essa experiência audiovisual de uma forma muito inclusiva, assim, né? Então, assim, em peças, você também fechar os olhos e só ouvir, para poder, quando você for desenvolver uma obra, aí eu falo para os criadores, né, pensar nessa expressão através da tradução da arte. Para essa inclusão, né, por exemplo, ver a dança, não só através do olho, mas através do som, sabe? Como é que a gente poderia vivenciar essa experiência só com o som? Você não está vendo ela se movimentando, mas você está ouvindo, né? Então, eu acho que esse mergulho da arte, né, que toca através da pele, que a gente vivenciou nesse processo de criação do Bruxa, eu gosto muito de trazer assim, de valorizar, de ver a imagem numa tela grande, né, na maior que você tiver. Se você só tem um celular pequeno, tudo bem, mas coloca, então, um fone, desliga as luzes, sabe? Vivencia essas experiências todas, assim, para deixar essa arte assim, né? Porque a arte movimenta a economia, vamos valorizar todo mundo, né? Assim, compartilhar com todos esses processos e tal, e enfim, e criar artes novas assim, né? Para cada vez mais transformar essa nossa sociedade aí, né? Ô Lu, Fala, olha eu. a Dani, Não, só fazer um rabicho aí para o lado de Carlos, que para mim também tem uma coisa muito importante para a gente conversar, que a gente vai ter oportunidade ainda, mas é esse lugar da narrativa, né? Da construção da fala, da construção de uma narrativa que a gente também foi tendo que se reorganizar para dar aula, para criar, para dar informação, né? E como é que a gente começa a construir outras narrativas para esse novo meio e para essa nova forma de tocar o outro, né? Que a palavra começou a ser de uma vez cada vez mais assim importante no tempo dela, nas pausas, nas boas palavras escolhidas, né, no modo de comunicar. Então, assim, eu vejo e sinto muito isso também, assim, como um aprendizado muito a longo prazo aí nesses 2 anos de
de pensar, né? Muito nessa dança das palavras, né? Nesse modo de comunicar, que Nossa, tem a com ver certeza, Dani. com essa música e com essa sonoridade que o Bonini traz também, né? Não à toa se fala hoje da importância de uma comunicação não violenta, né? Acho que é muito importante. Você levantou a dimensão do afeto. Eu acho que é fundamental dar atenção a isso. A vontade de concluir os raciocínios, né, gente? A gente vai falando aqui, pingando, né? Eu queria falar o comentário aqui da Maria da Conceição. A filmagem traz para o espectador uma nova dimensão da ação do dançarino. Isto pela possibilidade do movimento da câmera, coisa que um teatro, aos olhos do espectador, não viaja muito no espaço. O Eliette, as lives, debates e conversas enriquecem o trabalho como um todo. Obrigada aqui a todas as pessoas que estavam afim dessa conversa, né? Que se prontificaram a clicar e entrar nesse canal do YouTube, nos ver aqui através dessas telas. Queria muito agradecer a sua presença, Dani. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente tenha mais possibilidade de conversar e poder aprender mais. Carlinhos, assim, a sua doação, a sua entrega, a sua contribuição. Muito obrigada por estar aqui, contribuindo, falando. Me admira muito os seus posicionamentos. Eu sou uma admiradora, assim, das suas colocações, sempre muito atenta no que você fala. Bonini, obrigado, Lu. um querido, e a Luzia também, muito obrigada pela sua presença. E eu queria convidar as pessoas que estão aqui, vocês também, para assistir a Bruxa Preta, que termina a sua temporada amanhã, às 20 horas, no YouTube. E como o Bonini falou um pouco sobre acessibilidade, foi a primeira vez que ela foi exibida com audiodescrição e libras. Vale a pena, quem já assistiu, assistir novamente. Eu tive uma conversa com a pessoa que fez a audiodescrição e eu fiquei muito emocionada, porque vale a experiência, vale a experiência de assistir ela com audiodescrição, quem já assistiu sem. E muito obrigada, gostaria de ter mais tempo para as colocações finais de todos vocês, mas o tempo que nos restou foi esse. Queria muito agradecer e dizer muito obrigada pela travessia. Obrigada. Gratidão, pessoal. Gratidão, Lu. Um prazer. Vamos trocar nossos escritos, nossos pensamentos, nossos... Com certeza, Dani, a gente se vê no dia 5. Eu quero ler todo o seu mestrado, seu doutorado, quero ler de Bonini também. Manda para mim, minha gente. Que ótimo. Vamos trocar. Muito obrigada. Axé, gente. Muito bom. Viva a Bruxa Preta, viva tudo esse projeto, viva! Uhul!